Olá, eu me chamo Ellen Araújo Oliveira, estou aqui para apresentar o meu trabalho que tem como título Consumo Alimentar de Gestantes Atendidas pela Estratégia Saúde da Família, que foi realizado sob orientação da professora Daiane Rosa Gomes. O título do projeto é Consumo de Alimentos Ultraprocessados e Uso de Medicamentos por Gestantes Atendidas pela Estratégia Saúde da Família. O título do plano de trabalho é Consumo de Alimentos Ultraprocessados por Gestantes Atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. A equipe de trabalho é composta então por mim, Ellen, por Danila de Oliveira, pela professora e orientadora Daiane Gomes, por Hudson Campos e também pelo professor Múcio Matos. Bom, de início é interessante ressaltar que a gestação é marcada por diversas mudanças corporais, fisiológicas, psicológicas, e no sentido das mudanças fisiológicas, a alimentação está inserida aí como algo muito importante e que tem que ter uma atenção muito mais minuciosa nesse período, porque a demanda energética vai ser maior e a demanda por alguns micronutrientes também vai ser bem maior. Porém, as gestantes estão inseridas em um processo de modificação dos hábitos alimentares que está acontecendo então com toda a população, e as gestantes não ficam de fora desse processo. Essas modificações dos hábitos estão relacionadas principalmente ao maior consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados e menor consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. E os riscos desse aumento são grandes na gestação porque estão relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, tanto para a gestante durante a gestação quanto para o bebê a curto e longo prazo. Está relacionado ao maior ganho de peso durante a gestação, ao bebê com um peso maior do que deveria, ao nascer. E isso acaba gerando, então, a necessidade maior de analisar esse consumo alimentar de gestantes e promover um consumo mais saudável. Através disso também, pela necessidade de classificar melhor esses alimentos, foi criada então a classificação nova, que classifica os alimentos em in natura ou minimamente processados, processados, ingredientes culinários e ultraprocessados. Nós utilizamos então essa classificação nova para realizar a análise do consumo alimentar neste estudo. O objetivo do estudo é analisar o consumo alimentar de gestantes associado a variáveis comportamentais e socioeconômicas. Os dados foram coletados através de questionário estruturado e também através de questionário de frequência alimentar reduzido, que foram aplicados aí por entrevistadores treinados. A amostra foi de 238 gestantes de qualquer idade gestacional que eram atendidas, faziam um pré-natal nas unidades de saúde da família da cidade de Barreiras, Bahia. O questionário de frequência alimentar reduzido é composto por 108 itens alimentares e 9 categorias de frequência. Os dados foram organizados no programa Excel e a associação entre as variáveis selecionadas e o consumo alimentar foi realizada através do programa Stata, através do teste Q-quadrado. As variáveis selecionadas foram idade da mãe, escolaridade, cor da pele, situação conjugal, classificação socioeconômica, etilismo, tabagismo, planejamento da gravidez, situação de emprego, consultas pré-natais, orientação nutricional e paridade. A partir de agora vamos falar então sobre os resultados. Essa é a tabela que relaciona o consumo de alimentos processados com as variáveis e foi encontrado então uma diferença estatística significante na associação entre orientação nutricional e o consumo alimentar de alimentos processados, e as gestantes que receberam orientação nutricional tiveram maior consumo de alimentos processados. Isso vai um pouco contra a referência que foi, então, comparada de Pereira e colaboradores. Foi um estudo que encontrou que as gestantes que não receberam informações no pré-natal tinham maiores chances de não ter uma alimentação saudável com maior presença de processados e ultraprocessados, já que as que receberam maior orientação tiveram maior consumo de processados. Essa é a tabela que vai relacionar o consumo de ingredientes culinários com as variáveis, e a variável que apresentou diferença significativa aqui, foi consultas pré-natais. As gestantes que tiveram menor número de consultas pré-natais até aquele período eram as que mais consumiam ingredientes culinários, e isso
pode ser atestado por bodes e colaboradores que ressaltaram a importância do acompanhamento pré-natal para melhores desfechos da gestação, e é possível relacionar também a associação aí entre as consultas pré-natais e orientação nutricional, já que as orientações nutricionais eram realizadas durante essas consultas pré-natais. Então, menor quantidade de consultas pré-natais, menor quantidade de orientação nutricional e, por isso, consequentemente, maior consumo, então, de ingredientes culinários. Essa é a tabela que vai relacionar o consumo de alimentos ultraprocessados com as variáveis selecionadas. E nesse caso aqui, tabagismo apresentou então uma diferença significativa, estatística significante, né? As gestantes que fumaram durante a gestação tiveram maior consumo de ultraprocessados, e isso corrobora resultados encontrados por Pereira e colaboradores, que encontraram então que havia maiores chances de consumo de alimentos ultraprocessados por gestantes fumantes. Além disso, situação de emprego também foi uma variável com significância. As gestantes que eram do lar consumiram mais alimentos ultraprocessados. E no estudo de Pereira e colaboradores, as gestantes com trabalho remunerado apresentaram menor consumo de alimentos ultraprocessados, o que corrobora, então, com os achados deste estudo que nós fizemos. E a variável orientação nutricional também apresentou aqui diferença estatística significante. As gestantes que não receberam orientação tiveram maior consumo de alimentos ultraprocessados, o que pode ser, então, confirmado também pelo estudo de Pereira e colaboradores, que afirmou que as gestantes que não receberam essas informações sobre alimentação no pré-natal tinham maiores chances de não ter uma alimentação saudável. É possível concluir, então, a partir de todos esses achados, que as orientações nutricionais são de grande importância, assim como o acompanhamento pré-natal, e que essas orientações devem sim ser feitas durante esse acompanhamento, promover a saúde através da alimentação, para que essas gestantes tenham uma alimentação mais saudável e para que a gestação ocorra bem durante todo o seu percurso e que os desfechos sejam bons também para o binômio mãe-filho. É possível concluir também que o hábito de fumar está relacionado ao maior consumo de alimentos ultraprocessados e que são necessárias maiores informações sobre hábitos alimentares saudáveis durante o acompanhamento pré-natal. Elas devem ser mais fornecidas para as gestantes que fazem essas consultas, esse acompanhamento. Essas são as referências que foram utilizadas neste trabalho. E eu gostaria de agradecer imensamente à Universidade Federal do Oeste da Bahia, juntamente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, por essa oportunidade de realizar esse trabalho e por estar aqui presente agora apresentando esses resultados. Gostaria de agradecer também imensamente à orientadora Daiane Rosa Gomes, que me deu grande suporte durante esse período como estudante PIBIC voluntária. Gostaria também de agradecer à equipe de trabalho que me auxiliou muito nesse ano e que, graças a essa equipe e à professora orientadora, eu consegui chegar a esses resultados e aprender muito durante esse processo.